Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos de casos clínicos. Hoje iremos estudar o caso de número 2.2, que traz como tema cada vez mais estranho. Gregory Becker era um jovem afro-americano de 20 anos levado ao pronto-socorro pela polícia do campus universitário, de onde havia sido suspenso vários meses antes. A polícia foi chamada por um professor, o qual relatou que o Sr. Becker havia entrado na sala de aula gritando: "Eu sou o Coringa, estou procurando o Batman." Quando o Sr. Becker se recusou a deixar o local, o professor chamou os seguranças. Embora o Sr. Becker tivesse um bom desempenho escolar na adolescência, seu comportamento ficou cada vez mais estranho no ano anterior. Ele parou de se encontrar com os amigos e passava a maior parte do tempo deitado na cama, olhando para o teto. Ele vivia com vários familiares, mas raramente falava com eles. Foi suspenso da faculdade por falta. Sua irmã afirmou que o havia visto várias vezes murmurando baixinho para si mesmo e percebeu que às vezes à noite ele se postava no telhado da casa e mexia os braços como se estivesse conduzindo uma orquestra. Ele negou ter intenção de pular do telhado ou de ter pensamentos de autoagressão, mas afirmou que se sentia livre e em sintonia com a música que estava no telhado. Embora seu pai e sua irmã tentassem encorajá-lo a fazer uma consulta com alguém no departamento de saúde para estudantes da universidade, o Sr. Becker nunca havia se consultado com um psiquiatra, nem sofrido internações hospitalares anteriores. Durante os meses que antecederam o incidente, o Sr. Becker ficou cada vez mais obcecado por uma amiga, Anne, que vivia na mesma rua. Embora ele insistisse em afirmar para a família que estavam noivos, Anne informou a irmã do Sr. Becker que eles mal haviam conversado e que decididamente não estavam namorando. A irmã do Sr. Becker também relatou que ele havia escrito várias cartas para Anne, mas nunca as havia enviado. Em vez disso, elas simplesmente se empilhavam em sua escrivaninha. Seus familiares afirmaram que, pelo que sabiam, ele nunca havia usado substâncias ilícitas nem álcool, e seu exame toxicológico resultou negativo. Ao ser perguntado sobre o uso de drogas, o Sr. Becker pareceu zangado e não respondeu. Durante o exame no pronto-socorro, o Sr. Becker aparentava ter bons cuidados pessoais de higiene e, de modo geral, não foi cooperativo. Parecia contido, resguardado, desatento e preocupado. Zangou-se quando a equipe do pronto-socorro levou o jantar a ele. Insistiu em voz alta que toda a comida do hospital estava envenenada e que só iria beber um tipo específico de água engarrafada. Percebeu-se que ele tinha delírios paranoides, românticos e de grandiosidade. Ele parecia estar internamente preocupado, embora negasse alucinações. O Sr. Becker relatou sentir-se mal, mas negou depressão e não apresentava perturbações de sono nem de apetite. Estava orientado e se expressava bem oralmente, mas se recusou a fazer testes cognitivos formais. Seu insight e julgamentos foram considerados ruins. A avó do Sr. Becker morrera em um hospital psiquiátrico público, onde viveu durante 30 anos. Seu diagnóstico era desconhecido. Sua mãe era relatada como louca. Ela havia abandonado a família quando o Sr. Becker era jovem e ele foi criado pelo pai e pela avó paterna. Por fim, o Sr. Becker concordou em ser internado na unidade psiquiátrica, afirmando: "Não me importo de ficar aqui. Provavelmente Anne já está aqui. Então, posso passar meu tempo com ela." Seu diagnóstico é esquizofrenia, primeiro episódio, atualmente em episódio agudo. Discussão. O caso do Sr. Becker envolve um cenário bastante familiar, no qual um jovem com funcionamento elevado sofre um declínio significativo. Além de ter delírios paranoides, românticos e de grandiosidade, o Sr. Becker parece estar reagindo a estímulos internos e demonstrando sintomas negativos. Esses sintomas persistiram e se intensificaram ao longo do ano anterior. A história não indica medicamentos, substâncias de abuso nem outros transtornos médicos ou psiquiátricos que poderiam causar esses sintomas. Portanto, ele satisfaz os critérios do DSM-5 para a esquizofrenia. Embora uma história familiar de doenças psiquiátricas não seja um requisito para seu diagnóstico nos termos do DSM-5, a mãe e a avó do Sr. Becker parecem também ter desenvolvido transtornos mentais maiores. Contudo, a esquizofrenia é um transtorno heterogêneo,
Por exemplo, os sintomas mais proeminentes do Sr. Becker são delírios. Outro indivíduo com esquizofrenia poderia apresentar de forma mais evidente desorganização do discurso e do comportamento sem nenhum delírio. O DSM-5 tenta lidar com essa heterogeneidade, fomentando um pouco de vista dimensional em vez de assumir uma perspectiva teórica. Em outras palavras, em vez de esclarecer se o paciente tem esquizofrenia paranoide ou desorganizada, o DSM-5 encoraja a avaliação de uma variedade de especificadores. Um especificador importante, o de curso, requer uma avaliação longitudinal para determinar se é o primeiro episódio ou se são episódios múltiplos, bem como se é um caso de episódio agudo, em remissão parcial ou em remissão completa. O DSM-5 também solicita uma pontuação específica dos sintomas. Por exemplo, trata-se de um episódio esquizofrênico acompanhado de catatonia em uma escala de 5 pontos, de 0 a 4. Qual a gravidade de cada um dos 5 sintomas cardeais de esquizofrenia? O DSM-5 também encoraja uma avaliação nos domínios de cognição, mania e depressão. Por exemplo, alguns comportamentos do Sr. Becker podem parecer sintomáticos de mania, mas não são acompanhados por perturbações no sono, no humor ou no nível de atividade. De modo análogo, o Sr. Becker disse que se sentia mal, mas não deprimido. Essas observações clínicas provavelmente distinguem o caso do Sr. Becker das outras subcategorias de indivíduos com esquizofrenia. O diagnóstico de esquizofrenia pode ser feito sem avaliar esses especificadores de gravidade. Ainda assim, o uso de pontuações dimensionais melhora a capacidade de avaliar o Sr. Becker quanto à presença de sintomas fundamentais de esquizofrenia de um modo mais personalizado. A inclusão de dimensões que atravessam categorias diagnósticas irá facilitar o desenvolvimento de um diagnóstico diferencial, que inclui transtorno bipolar e transtorno esquizoafetivo. Essas avaliações podem clarificar o prognóstico funcional do Sr. Becker nas principais áreas da vida. Por fim, a repetição de avaliações dimensionais pode facilitar uma compreensão longitudinal da sintomatologia do Sr. Becker, de seu desenvolvimento e das prováveis respostas ao tratamento. Bom, pessoal, esse foi mais um estudo de caso. Até o próximo vídeo.